Imagine acordar em 2026 e perceber que nada mudou. Os mesmos medos, as mesmas reações impulsivas, a mesma ansiedade diante de coisas que você não controla. Agora imagine o oposto, um ano em que os eventos externos até podem ser caóticos, mas você permanece firme, lúcido e emocionalmente inabalável. O estoicismo nunca prometeu uma vida fácil, ele ensina algo mais poderoso, como dominar a si mesmo quando o mundo não obedece. Neste vídeo, você vai entender por que as resoluções de ano novo falham, como a aceitação estoica transforma crises em força, e como construir uma fortaleza interior capaz de atravessar qualquer desafio que 2026 trouxer. Se você busca clareza, autocontrole e uma vida guiada pela razão, este conteúdo não é entretenimento, é treinamento mental. E antes de seguir, já se inscreva no canal No Caminho da Luz Oficial. Aqui você aprende a viver com firmeza, consciência e propósito, em um mundo que insiste em te tirar do eixo. Vamos começar. A virada de um ano exerce um fascínio quase hipnótico sobre a mente humana. Fogos explodem no céu, contagens regressivas ecoam em coro, abraços automáticos acontecem como um ritual ancestral, e por alguns segundos cria-se a sensação de que algo profundo foi reiniciado no tecido da realidade. Nesse instante, muitos acreditam que o passado ficou para trás de forma definitiva, como se erros, hábitos ruins e decisões mal tomadas fossem apagados apenas pela passagem simbólica do tempo. Essa crença, embora emocionalmente confortável, revela uma dependência silenciosa do externo. O calendário muda, mas a mente permanece a mesma. O tempo não educa o caráter, não corrige impulsos, não fortalece a disciplina e não reorganiza emoções desordenadas. Ele apenas passa, indiferente às expectativas humanas. Quando se deposita no ano novo a responsabilidade pela própria transformação, o indivíduo transfere para algo externo aquilo que só pode ser construído internamente. É exatamente por isso que as resoluções de ano novo falham de forma tão previsível. Não porque as metas sejam exageradas, mas porque estão apoiadas sobre uma ilusão fundamental, a ideia de que o mundo precisa mudar primeiro para que o indivíduo consiga mudar depois. A pessoa promete ser mais calma, mais focada, mais equilibrada, mais disciplinada, desde que as circunstâncias ajudem, desde que as pessoas ao redor colaborem, desde que a vida seja menos caótica. Essa condição implícita raramente é percebida conscientemente, mas ela está sempre presente. E tudo aquilo que depende do que não se controla já nasce frágil. Basta um imprevisto, uma crise, uma frustração ou um conflito para que a promessa interna se rompa. O indivíduo então conclui que não era o momento certo, que o ano começou mal, que as condições não estavam favoráveis, e retorna ao padrão antigo, reforçando a crença de que está sempre à mercê do mundo. Os estoicos observaram esse mecanismo psicológico com clareza implacável há mais de 2000 anos. Para eles, o sofrimento humano raramente nasce do que acontece, mas da expectativa de que aquilo não deveria ter acontecido. Quando alguém entra em um novo ano esperando que ele seja gentil, previsível e favorável, está, na verdade, preparando o terreno para a frustração. O mundo não foi feito para atender preferências individuais. Ele é instável, indiferente e frequentemente hostil aos desejos humanos. A tentativa de controlar esse fluxo externo cria uma tensão constante na mente, um estado de vigilância permanente, como se fosse possível antecipar e neutralizar tudo aquilo que pode dar errado. Essa postura esgota a energia psíquica e alimenta a ansiedade. Quanto maior a expectativa, maior a decepção. Quanto mais a esperança é depositada no externo, mais frágil se torna a paz interior. O erro não está em desejar melhorar, mas em confundir melhoria com conforto. A maioria das pessoas quer um ano melhor no sentido mais superficial da palavra, menos problemas, menos conflitos, menos dores, menos desafios. Mas a filosofia estoica ensina que um ano verdadeiramente bom não é aquele em que quase nada acontece, e sim aquele em que a mente aprende a lidar com tudo o que acontece. Um ano sem dificuldades não forma caráter, não aprofunda a sabedoria e não fortalece a vontade. Pelo contrário, costuma produzir fragilidade emocional. Já um ano atravessado com lucidez, autocontrole e firmeza interna pode transformar profundamente quem o vive, mesmo que externamente ele tenha sido considerado difícil. O estoicismo propõe uma inversão radical da lógica comum. Em vez de perguntar o que o novo ano trará, o indivíduo passa a se perguntar quem ele será diante do que vier. Essa mudança desloca o eixo da vida do acaso para a responsabilidade pessoal. O foco deixa de ser controlar eventos e passa a ser governar a própria resposta a eles.
Um ano não se torna grandioso porque foi fácil, mas porque foi bem enfrentado. Não é a ausência de problemas que define a qualidade de um ciclo, mas a qualidade da mente que atravessa esses problemas. Enquanto muitos medem o sucesso de um ano pelas conquistas externas, o estoico mede pelo fortalecimento interno, pela capacidade de manter a razão clara mesmo sob pressão, pela habilidade de não se perder emocionalmente quando as circunstâncias se tornam adversas. Quando essa perspectiva é adotada, o conceito de resolução muda completamente. A resolução deixa de ser uma promessa frágil feita ao futuro e se transforma em uma decisão presente e contínua. Não se trata mais de esperar que o mundo colabore, mas de decidir, antecipadamente, que a própria postura não dependerá da colaboração do mundo. O indivíduo entende que não pode controlar a economia, as decisões políticas, o comportamento das pessoas ou os eventos inesperados que surgirão ao longo de 2026. Mas ele pode controlar sua atitude, seus julgamentos, suas escolhas e a forma como interpreta cada situação. Essa compreensão não elimina os desafios, mas elimina a sensação de impotência diante deles. A verdadeira resolução estoica é silenciosa e interna. Ela não precisa ser anunciada, compartilhada ou comemorada. Ela se manifesta na disposição de assumir total responsabilidade pela própria vida emocional e moral. Em vez de pedir um ano leve, o indivíduo trabalha para se tornar forte. Em vez de desejar menos obstáculos, ele se prepara para atravessá-los com dignidade. Em vez de esperar que as circunstâncias sejam favoráveis, ele decide que sua serenidade não será negociada com o acaso. Nesse ponto, o calendário perde o poder simbólico exagerado que sempre teve. O ano novo deixa de ser uma promessa incerta e se transforma em um campo de treinamento para a razão, para a disciplina interior e para a virtude. Quando essa base é construída, qualquer ano pode se tornar grandioso. Não porque o destino foi gentil, mas porque a mente se tornou firme. Não porque tudo deu certo, mas porque, mesmo quando deu errado, o indivíduo permaneceu inteiro. Essa é a diferença entre viver refém do tempo e viver guiado pela razão. É a partir dessa compreensão que 2026 deixa de ser uma esperança ilusória e passa a ser uma oportunidade real de fortalecimento interior. Quando se fala em aceitação, muitas pessoas sentem um desconforto imediato. A palavra costuma ser associada à ideia de fraqueza, conformismo ou desistência silenciosa. No imaginário comum, aceitar significa baixar a cabeça, tolerar injustiças ou simplesmente suportar a vida como ela é, sem tentar transformá-la. Essa interpretação não apenas é superficial, como também distorce completamente o sentido que a aceitação possui dentro do estoicismo. Para os estoicos, aceitar a realidade não é um ato de passividade, mas o primeiro gesto de inteligência prática. É o momento em que a mente abandona a fantasia e passa a operar no terreno sólido do que é real. A confusão nasce porque o ser humano tende a confundir resistência emocional com força. Acredita-se que lutar mentalmente contra os fatos é sinal de coragem, quando na verdade é sinal de desperdício de energia. Sempre que algo acontece fora do esperado, a reação automática costuma ser interna. Isso não deveria ter acontecido, isso é injusto, isso não era o que eu planejei. Essa resistência não altera o fato ocorrido, mas altera profundamente o estado mental de quem resiste. A realidade permanece intacta, enquanto a mente entra em conflito consigo mesma. O estoicismo observa que grande parte do sofrimento humano não vem do evento, mas dessa fricção interna contínua entre o que é e o que se desejava que fosse. Aceitar, no sentido estoico, significa reconhecer a realidade exatamente como ela se apresenta, sem adornos emocionais, sem dramatização e sem negação. É olhar para o acontecimento e dizer internamente: isso aconteceu. Nada mais, nada menos. Não se trata de gostar do ocorrido, nem de aprová-lo moralmente, nem de desistir de agir. Trata-se de interromper o desperdício de energia mental gasto em negar o fato. Enquanto a mente insiste em discutir com a realidade, ela fica paralisada. Quando aceita, ela se liberta para agir. A aceitação é o ponto de transição entre a reação impulsiva e a ação racional. O estoico entende que a realidade não precisa ser justa para ser aceita. Ela apenas precisa ser reconhecida. A justiça, quando possível, será buscada depois, por meio da ação correta. Mas antes de agir, é preciso ver com clareza. É por isso que a aceitação não é o fim da ação, mas o seu início. Quem aceita rapidamente um fato inevitável ganha tempo, clareza e força. Quem resiste prolonga a dor e adia qualquer resposta eficaz.
A diferença entre essas duas posturas define, muitas vezes, se uma crise se tornará uma escola ou uma prisão emocional. A imagem do rio contornando a rocha ilustra com precisão essa ideia. A água não discute com o obstáculo, não se revolta contra ele, não tenta removê-lo com raiva. Ela reconhece sua presença e, a partir disso, adapta seu curso. Essa adaptação não é sinal de fraqueza, mas de inteligência natural. O rio continua avançando, continua exercendo sua força, mas sem desperdiçá-la em um confronto inútil. Da mesma forma, o estoico não gasta sua energia emocional tentando alterar o que já aconteceu. Ele a direciona para o que ainda pode ser feito. No contexto de um novo ano, essa compreensão se torna decisiva. Muitos entram em 2026 carregando expectativas rígidas sobre como as coisas deveriam acontecer. Criam roteiros mentais detalhados e se frustram quando a realidade não os segue. A aceitação rompe esse padrão. Ela ensina que a vida não obedece a planos, mas responde a posturas. Quanto mais rápido o indivíduo aceita o cenário real em que se encontra, seja ele favorável ou adverso, mais rápido consegue agir com eficácia dentro dele. A mente deixa de lutar contra o passado e passa a trabalhar no presente. Existe também um aspecto profundamente libertador na aceitação. Ela dissolve a ilusão de controle absoluto. O ser humano sofre muito mais tentando controlar o incontrolável do que lidando com aquilo que realmente pode governar. Ao aceitar a realidade, o indivíduo reconhece seus limites naturais. Esse reconhecimento não o diminui, ao contrário, o fortalece. Pois ao abandonar a pretensão de controlar tudo, ele passa a controlar aquilo que realmente importa, sua atitude, suas escolhas e sua conduta moral. A aceitação devolve à pessoa o domínio sobre si mesma. É importante compreender que aceitar não significa abandonar valores ou princípios. Um estoico pode aceitar uma situação difícil sem concordar com ela. Pode aceitar uma perda sem deixar de sentir tristeza. Pode aceitar uma injustiça sem deixar de buscar justiça. A diferença está na ausência de revolta interna desordenada. As emoções surgem, mas não governam. A mente reconhece o fato, reconhece a emoção, e ainda assim permanece capaz de escolher a ação mais virtuosa possível naquele momento. Essa é a verdadeira força da aceitação. Ela cria espaço interno para a razão operar mesmo em meio ao desconforto. Ao longo de 2026, muitas situações ocorrerão fora do planejado. Algumas serão pequenas frustrações, outras poderão ser golpes mais duros. A pergunta não será se isso vai acontecer, mas como a mente responderá quando acontecer. A aceitação não elimina a dor, mas impede que a dor se transforme em sofrimento prolongado. Ela encerra rapidamente a guerra interna e permite que a energia seja direcionada para a adaptação, para a superação e para o aprendizado. Dominar a arte da aceitação é aprender a parar de discutir com a realidade e começar a cooperar com ela. Não no sentido de submissão, mas no sentido de inteligência estratégica. Quem aceita cedo, age melhor. Quem aceita profundamente, sofre menos. E quem faz da aceitação um hábito mental constrói uma base sólida de serenidade, capaz de sustentar decisões firmes mesmo nos momentos mais instáveis. É a partir dessa base que todas as outras disciplinas estoicas se tornam possíveis, pois sem aceitação, não há clareza, e sem clareza, não há virtude em ação. Entre todos os ensinamentos do estoicismo, existe um que funciona como eixo central, uma lente através da qual toda a realidade deve ser observada, a dicotomia do controle. Epicteto afirmava que a serenidade começa no instante em que o ser humano aprende a distinguir, com precisão absoluta, aquilo que depende dele daquilo que não depende. Essa distinção parece simples à primeira vista, mas é exatamente por ser simples que costuma ser ignorada. A maior parte da ansiedade humana nasce da confusão constante entre esses dois domínios. As pessoas sofrem não porque as coisas dão errado, mas porque exigem controle onde ele jamais existiu. A mente não treinada tende a expandir artificialmente sua esfera de controle. Ela acredita que deveria controlar a opinião alheia, os resultados futuros, o reconhecimento, o sucesso, a estabilidade econômica, o comportamento das pessoas próximas e até mesmo o desfecho final de seus esforços. Quando esses elementos fogem ao esperado, como inevitavelmente fogem, surge a frustração, a raiva e o sentimento de impotência. O estoicismo observa que esse sofrimento é autoimposto. Não porque a situação seja fácil, mas porque a expectativa foi mal posicionada. Exigir controle sobre o incontrolável é condenar-se a uma luta perdida desde o início.
Para os estoicos, o que está verdadeiramente sob o controle do indivíduo é surpreendentemente restrito. Estão sob seu domínio apenas suas opiniões, seus julgamentos, seus desejos, suas aversões e suas ações conscientes. Tudo o que ocorre fora desse campo, reputação, sucesso externo, saúde do corpo, decisões políticas, economia, reações dos outros, acontecimentos inesperados, pertence ao território dos indiferentes externos. Isso não significa que sejam irrelevantes, mas que não estão sob comando direto da vontade. Confundir importância com controle é um erro que custa caro emocionalmente. Algo pode ser importante e ainda assim estar fora do alcance da própria decisão. Essa compreensão muda profundamente a forma como se entra em um novo ano. Em vez de iniciar 2026 tentando garantir resultados específicos, o estoico inicia comprometendo-se com processos internos. Ele entende que não pode garantir vitória, reconhecimento ou estabilidade, mas pode garantir retidão de caráter, esforço honesto e coerência moral. Essa mudança não reduz a ambição, ela a purifica. O foco deixa de ser vencer a qualquer custo e passa a ser agir corretamente em qualquer cenário. Paradoxalmente, isso aumenta a eficácia, pois elimina o medo constante do fracasso externo. A dicotomia do controle também atua como um filtro emocional poderoso. Diante de qualquer situação perturbadora, o estoico faz uma pergunta imediata: isso depende de mim ou não? Se não depende, a resistência mental é abandonada. Não porque o fato seja desejável, mas porque lutar internamente contra ele é inútil. Se depende, então toda a energia é direcionada para a ação correta. Essa clareza reduz drasticamente o ruído mental. A mente deixa de oscilar entre culpa excessiva e ressentimento improdutivo. Cada emoção passa a ter um lugar adequado, e muitas simplesmente perdem a razão de existir. No contexto de 2026, essa ferramenta se torna ainda mais crucial. Vivemos em um ambiente de excesso de informação, crises constantes e estímulos que provocam indignação permanente. O indivíduo é constantemente pressionado a reagir emocionalmente a eventos globais sobre os quais não possui qualquer influência real. Sem a dicotomia do controle, a mente se fragmenta, vivendo em estado contínuo de tensão. Com ela, o indivíduo recupera a soberania sobre sua atenção e sua energia. Ele se informa, mas não se deixa consumir. Observa, mas não se desorganiza internamente. É importante notar que aceitar que algo não está sob controle não significa abandonar responsabilidade. Significa reposicioná-la corretamente. O estoico não é indiferente à injustiça, à dor ou ao sofrimento alheio. Mas ele entende que sua responsabilidade está na resposta virtuosa, não na garantia do resultado. Ele age com justiça, fala com coragem, escolhe com sabedoria, mas aceita que o desfecho final não lhe pertence. Essa postura elimina o desespero e fortalece a constância. A pessoa passa a agir não movida pelo medo de perder, mas pelo compromisso de fazer o que é certo. Ao internalizar profundamente a dicotomia do controle, algo fundamental acontece: a liberdade interior emerge. A mente deixa de ser refém das circunstâncias. Ofensas perdem força, imprevistos perdem poder de choque, e o futuro deixa de ser uma fonte constante de ansiedade. O indivíduo percebe que ninguém pode tirar dele aquilo que realmente importa, pois aquilo que realmente importa está inteiramente sob sua guarda. Essa percepção não anestesia a vida, mas a torna mais estável e lúcida. Dominar essa ferramenta não é um exercício teórico, mas uma prática diária. A cada frustração, a cada contrariedade, a cada notícia inquietante, a mente deve ser treinada a separar imediatamente o que é externo do que é interno. Esse treino constante molda o caráter. Ao longo do tempo, o indivíduo se torna menos reativo e mais deliberado, menos impulsivo e mais firme, menos dependente do acaso e mais alinhado com a razão. É por isso que os estoicos consideravam a dicotomia do controle não apenas um conceito, mas o alicerce da tranquilidade. Quem a ignora vive em conflito com o mundo. Quem a compreende superficialmente oscila entre calma e perturbação. Mas quem a incorpora como princípio de vida atravessa qualquer ano, inclusive 2026, com uma serenidade que não depende de sorte, estabilidade ou garantias externas. Depende apenas de algo que sempre esteve disponível, mas raramente foi assumido com seriedade: o governo de si mesmo. Depois de compreender o que está ou não sob controle, o estoicismo avança para um nível ainda mais profundo de domínio interior: a disciplina da vontade. Essa disciplina não lida com o que fazemos externamente, mas com a postura íntima da mente diante daquilo que acontece. É aqui que muitos falham,
porque acreditam que controlar a própria vida significa apenas tomar boas decisões práticas. Para os estoicos, isso é insuficiente. É possível agir corretamente por fora e ainda assim estar em guerra por dentro. A disciplina da vontade existe justamente para encerrar esse conflito interno silencioso que consome energia, gera ansiedade e corrói a serenidade ao longo do tempo. No centro dessa disciplina está o conceito de assentimento. Assentir significa dar consentimento interno à realidade. Não no sentido de gostar do que acontece, mas no sentido de reconhecer plenamente que aconteceu. A mente humana sofre porque, diante de eventos indesejados, ela reage com negação emocional. Algo ocorre, e imediatamente surge o pensamento: isso não deveria estar acontecendo comigo. Esse pensamento parece inofensivo, mas ele cria uma ruptura profunda entre a mente e a realidade. A partir desse momento, o indivíduo não está mais lidando com o fato em si, mas com a fantasia de que o fato é injusto, inadequado ou insuportável. O sofrimento se multiplica não por causa do evento, mas por causa dessa recusa interna em aceitá-lo. O assentimento estoico atua exatamente nesse ponto. Ele ensina a mente a interromper o impulso de resistência automática. Quando algo acontece, uma perda, uma crítica, um fracasso, uma frustração, o estoico treina a si mesmo para responder internamente: isso aconteceu, e isso está fora do passado. Essa frase simples encerra uma quantidade imensa de desgaste emocional. A mente deixa de gastar energia brigando com o irreversível e passa a se posicionar no único lugar onde ainda existe poder, o presente. Enquanto a maioria das pessoas permanece emocionalmente presa ao que já ocorreu, o estoico se move imediatamente para a pergunta essencial: o que depende de mim agora? É fundamental compreender que o assentimento não é resignação passiva. Resignação é desistir de agir. Assentimento é parar de resistir para poder agir melhor. Quando a mente aceita a realidade sem revolta interna, ela se torna mais clara, mais estável e mais estratégica. A pessoa enxerga opções que antes estavam encobertas pela raiva, pelo medo ou pela autopiedade. Muitas vezes, não é a situação que impede uma boa resposta, mas o estado emocional caótico gerado pela recusa em aceitar o ocorrido. O assentimento devolve à mente sua capacidade de julgamento racional. Grande parte do sofrimento humano nasce exatamente dessa resistência inútil. As pessoas revivem mentalmente o mesmo evento inúmeras vezes, tentando, em pensamento, reescrever o passado. Se eu tivesse feito diferente, se aquela pessoa não tivesse dito aquilo, se as coisas fossem como eu planejei. Esse diálogo interno não muda absolutamente nada, mas mantém a dor ativa. O estoicismo observa que a dor inicial pode ser inevitável, mas o sofrimento prolongado é quase sempre opcional. Ele é mantido pela recusa em assentir. Quando o assentimento ocorre, o evento deixa de ser um ataque constante à mente e se transforma em um dado da realidade, algo com o qual se pode trabalhar. A disciplina da vontade também ensina a alinhar o desejo com o que acontece, em vez de tentar alinhar o mundo com o desejo. Essa inversão é profundamente libertadora. O indivíduo que deseja apenas aquilo que depende dele nunca é frustrado. Já aquele que deseja que o mundo obedeça às suas expectativas está condenado à perturbação contínua. Ao longo de 2026, inúmeros eventos ocorrerão fora do planejado. Alguns contrariarão expectativas legítimas. Outros parecerão injustos. O estoico não se pergunta se isso é agradável, mas se é real. E, sendo real, ele assente. Não com entusiasmo artificial, mas com lucidez. Essa postura não elimina emoções, mas impede que elas assumam o controle. O estoicismo não exige que o ser humano se torne insensível. Ele reconhece que tristeza, medo e frustração surgem naturalmente. O que ele ensina é a não se identificar completamente com essas emoções. Ao assentir a realidade, o indivíduo cria um espaço interno entre o evento e a reação emocional. Nesse espaço, a razão pode intervir. A emoção é sentida, mas não se torna soberana. Ela é observada, compreendida e então colocada em seu devido lugar. No contexto de um novo ano, a disciplina da vontade é o que impede que pequenas frustrações se acumulem e se transformem em amargura. Muitas pessoas começam o ano motivadas, mas ao primeiro obstáculo já entram em conflito interno, questionando se vale a pena continuar, se o esforço faz sentido, se o destino não está contra elas. O estoico, ao contrário, entende que obstáculos fazem parte da ordem natural das coisas. Ao assentir rapidamente a eles, ele preserva sua energia mental e mantém a constância. Ele não perde tempo lamentando o fato de que a vida não é como gostaria.
ele se ocupa em agir bem dentro da vida que existe. Com o passar do tempo, a prática do assentimento transforma profundamente o caráter. A mente se torna menos reativa, menos dramática, menos inclinada ao desespero. O indivíduo aprende que não precisa concordar com o destino para caminhar em paz com ele. Basta não resistir inutilmente. Essa postura gera uma serenidade sólida, não baseada em ilusões, mas em alinhamento com a realidade. E é exatamente essa serenidade que permite atravessar períodos difíceis sem perder a clareza, a dignidade e a capacidade de agir virtuosamente. A disciplina da vontade, portanto, não é um exercício pontual, mas um treinamento diário. A cada contrariedade, a cada notícia inesperada, a cada frustração pessoal, o indivíduo tem a oportunidade de praticar o assentimento. Com o tempo, isso deixa de ser um esforço consciente e se torna um hábito mental. E quando o assentimento se torna um hábito, o sofrimento desnecessário perde espaço. A mente deixa de lutar contra o inevitável e passa a cooperar com a realidade, não por submissão, mas por sabedoria. É assim que a vontade se fortalece e se alinha com a razão, tornando-se capaz de sustentar qualquer ano, por mais imprevisível que ele seja. Depois da aceitação lúcida e do assentimento consciente, o estoicismo propõe um passo ainda mais profundo e transformador, o amor fati, o amor ao destino. Essa ideia costuma causar estranhamento imediato, porque desafia o impulso humano mais básico, que é desejar apenas o que é agradável e rejeitar tudo o que provoca dor, frustração ou desconforto. Amar o destino não significa celebrar o sofrimento nem romantizar a dificuldade. Significa, antes, abandonar a divisão mental entre eventos bons e maus e compreender que tudo o que acontece pode ser utilizado como matéria-prima para o fortalecimento do caráter. O ser humano comum vive em constante negociação com a realidade. Quando algo acontece que corresponde aos seus desejos, ele chama de sorte. Quando algo o contraria, chama de azar, injustiça ou punição. Essa forma de interpretar a vida cria uma relação infantil com o destino, como se o universo tivesse a obrigação de agradar ou recompensar. O estoicismo rompe com essa visão. Ele ensina que o universo não conspira nem a favor nem contra ninguém. Ele simplesmente segue sua ordem. O sofrimento surge quando o indivíduo insiste em exigir que essa ordem se adapte às suas preferências pessoais. Amar o destino é aceitar plenamente essa ordem, mais do que isso, alinhar-se a ela. O estoico compreende que cada evento que surge em sua vida é uma oportunidade de exercitar alguma virtude. Se surge a adversidade, surge também a chance de praticar coragem. Se surge a perda, surge a chance de praticar desapego e dignidade. Se surge a provocação, surge a chance de praticar temperança e autocontrole. Se surge a injustiça, surge a chance de praticar justiça sem se deixar contaminar pelo ódio. Nada é desperdiçado. Tudo é utilizado. O destino deixa de ser um inimigo e se transforma em um treinador severo, porém eficiente. A metáfora do fogo ajuda a compreender esse princípio. Um fogo fraco se apaga facilmente diante de obstáculos. Um fogo forte, ao contrário, cresce com tudo o que é lançado sobre ele. Madeira seca, galhos, até mesmo resíduos tornam-se combustível. O amor fati propõe exatamente isso, que o indivíduo se torne forte o suficiente para transformar qualquer acontecimento em energia para seu crescimento interior. Não se trata de desejar problemas, mas de não desperdiçá-los quando surgem. O obstáculo deixa de ser um bloqueio e passa a ser o próprio caminho de aperfeiçoamento. No contexto de 2026, essa postura se torna especialmente poderosa. Muitas pessoas entram em um novo ano esperando que ele seja melhor do que o anterior, no sentido superficial da palavra. Menos dificuldades, menos conflitos, menos tensão. O estoico faz uma pergunta diferente. Que tipo de pessoa eu posso me tornar a partir de tudo o que acontecer este ano? Essa pergunta muda completamente a relação com o futuro. O medo do que pode dar errado perde força, porque o indivíduo sabe que, independentemente do cenário, haverá uma virtude a ser exercitada. Nada é em vão quando se vive com propósito moral. Amar o destino também significa abandonar o papel de vítima. Enquanto alguém se vê como vítima dos acontecimentos, sua energia fica presa ao ressentimento. O ressentimento paralisa, enfraquece e corrói lentamente a mente. O amor fati dissolve esse estado mental. O indivíduo deixa de perguntar por que isso aconteceu comigo, e passa a perguntar como posso responder a isso da melhor forma possível. Essa mudança parece sutil, mas redefine toda a experiência da vida. O foco sai do passado imutável e se volta para a ação presente.
É importante compreender que o amor fati não elimina a dor emocional. O estoicismo nunca prometeu uma vida sem dor. O que ele oferece é uma vida sem desperdício de dor. A tristeza pode surgir, o medo pode aparecer, a frustração pode ser sentida. Mas essas emoções não se transformam em desespero, porque há um significado maior sustentando a experiência. A mente entende que aquilo que dói também ensina, também fortalece, também molda. Quando há sentido, a dor se torna suportável. Quando não há sentido, até pequenos incômodos se tornam insuportáveis. Ao praticar o amor fati, o indivíduo deixa de desejar um ano fácil e passa a desejar um ano formador. Ele entende que conforto excessivo enfraquece, enquanto desafios bem enfrentados fortalecem. Isso não significa buscar sofrimento deliberadamente, mas aceitar que ele faz parte da condição humana. Em vez de gastar energia tentando evitá-lo a qualquer custo, o estoico investe energia em se tornar alguém capaz de atravessá-lo com dignidade. Essa postura gera uma confiança profunda, não baseada em garantias externas, mas na certeza de que a própria mente é capaz de lidar com o que vier. Com o tempo, o amor fati transforma a relação com a vida. O futuro deixa de ser uma fonte constante de ansiedade e passa a ser um território de treino. O passado deixa de ser um peso e passa a ser uma escola. O presente deixa de ser um campo de batalha emocional e se torna um espaço de ação consciente. O indivíduo não se sente mais perseguido pelos acontecimentos, mas desafiado por eles. E desafios, quando enfrentados com razão, constroem grandeza interior. Amar o destino, portanto, não é um gesto romântico, mas uma decisão racional. É escolher cooperar com a realidade em vez de lutar contra ela. É compreender que tudo o que acontece pode ser integrado à construção de um caráter firme, sereno e virtuoso. Quando essa visão se consolida, 2026 deixa de ser um ano que precisa ser bom para valer a pena. Ele passa a ser valioso simplesmente por existir, porque cada acontecimento, sem exceção, se torna uma oportunidade de se tornar melhor. A fortaleza interior é uma das imagens mais poderosas do estoicismo porque descreve um estado mental que não depende da ausência de tempestades, mas da capacidade de permanecer firme enquanto elas acontecem. Muitas pessoas confundem controle emocional com frieza ou insensibilidade, como se o objetivo fosse não sentir nada. Essa interpretação é equivocada. O estoicismo nunca propôs a negação das emoções, mas o seu correto governo. Emoções surgem naturalmente. O que define a qualidade da vida não é a ausência delas, mas quem está no comando quando elas aparecem. A mente não treinada reage de forma automática aos estímulos externos. Uma palavra provoca raiva, uma crítica gera vergonha, uma perda desencadeia desespero. Entre o acontecimento e a reação, não existe espaço. A emoção assume o controle imediatamente e conduz pensamentos, palavras e ações. O estoicismo observa que é exatamente nesse automatismo que reside a escravidão emocional. Quem reage sem refletir não age, apenas responde. E quem vive apenas respondendo ao mundo vive sempre atrasado em relação à própria razão. Marco Aurélio ensinava que não são os fatos que perturbam a alma, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Essa afirmação não é um consolo abstrato, mas um diagnóstico preciso. Quando alguém se sente ofendido, a ofensa não está contida na palavra que ouviu, mas na interpretação de que aquela palavra deveria ter o poder de ferir. Quando alguém se desespera diante de uma perda, o desespero não vem apenas da perda em si, mas da crença de que não será capaz de seguir adiante. O controle emocional começa no momento em que esses julgamentos passam a ser questionados. A fortaleza interior se constrói exatamente nesse intervalo entre estímulo e resposta. Esse intervalo pode ser pequeno, quase imperceptível no início, mas é nele que reside a liberdade humana. Ao criar esse espaço, a mente ganha tempo para avaliar, ponderar e escolher. A emoção ainda surge, mas não se torna soberana. O indivíduo passa a observar o que sente em vez de ser arrastado pelo sentimento. Esse simples deslocamento muda tudo. A raiva pode ser percebida sem ser expressa de forma destrutiva. O medo pode ser reconhecido sem paralisar a ação. A tristeza pode ser sentida sem se transformar em desespero. No contexto de um novo ano, essa habilidade é decisiva. Ao longo de 2026, situações inesperadas surgirão. Algumas tocarão diretamente em inseguranças antigas, feridas mal cicatrizadas ou expectativas frustradas. Sem fortaleza interior, cada uma dessas situações se torna uma ameaça emocional. Com ela, tornam-se testes de caráter. O indivíduo não pergunta mais por que isso me afeta tanto,
Mas que julgamento estou fazendo que está intensificando essa emoção? Essa pergunta desloca o foco da culpa externa para a responsabilidade interna. É importante compreender que o controle emocional estoico não busca eliminar emoções consideradas negativas, mas colocá-las a serviço da razão. A raiva, quando governada, pode se transformar em energia para corrigir injustiças. O medo, quando compreendido, pode se transformar em prudência. A tristeza, quando acolhida, pode aprofundar a compaixão e a sabedoria. Emoções não são inimigas, são forças naturais que precisam de direção. Sem direção, destroem. Com direção, fortalecem. A fortaleza interior também se manifesta na constância. Pessoas emocionalmente frágeis oscilam conforme as circunstâncias. Um elogio eleva, uma crítica derruba. Um dia bom gera entusiasmo exagerado, um dia difícil gera desânimo profundo. O estoico busca estabilidade, não indiferença. Ele aprende a não se exaltar excessivamente na vitória, nem se aniquilar na derrota. Essa moderação não empobrece a vida, ao contrário, torna-a mais habitável. A mente deixa de viver em extremos e passa a operar em equilíbrio. Construir essa fortaleza exige prática contínua. Não se trata de um estado alcançado de uma vez por todas, mas de um treinamento diário. A cada emoção intensa, surge uma oportunidade de fortalecimento. Em vez de se perguntar como eliminar o desconforto rapidamente, o estoico se pergunta como atravessá-lo com dignidade. Ele entende que evitar todas as emoções difíceis é impossível, mas ser dominado por elas é opcional. Essa distinção muda completamente a relação com o sofrimento. A disciplina emocional também protege contra o desgaste acumulado. Muitas pessoas não desmoronam por causa de um grande evento, mas por causa de pequenas irritações constantes que nunca são elaboradas conscientemente. Ressentimentos silenciosos, frustrações não examinadas e reações automáticas se acumulam até que a mente entra em colapso. O estoicismo ensina a lidar com essas pequenas perturbações diariamente, impedindo que se transformem em pesos insuportáveis. A fortaleza interior é construída tanto nos grandes desafios quanto nas pequenas contrariedades. Quando essa fortaleza começa a se consolidar, algo profundo acontece. O indivíduo passa a confiar em si mesmo. Não no sentido arrogante, mas no sentido sereno de saber que consegue lidar com a própria vida emocional. Essa confiança reduz drasticamente o medo do futuro. Não porque o futuro se tornou previsível, mas porque a mente se tornou capaz. A pessoa não precisa saber o que acontecerá em 2026 para se sentir preparada. Ela sabe que, aconteça o que acontecer, terá recursos internos para responder com razão. A verdadeira liberdade emocional não está em controlar o mundo para evitar sentimentos desagradáveis, mas em controlar a si mesmo para não ser destruído por eles. A fortaleza interior é esse estado de autogoverno contínuo. Um estado em que a mente permanece firme mesmo quando tudo ao redor se move. É essa firmeza que permite atravessar qualquer ano com dignidade, clareza e equilíbrio. Não porque as emoções desapareceram, mas porque finalmente encontraram um líder. Entre as práticas estoicas mais incompreendidas, poucas geram tanta resistência quanto a premeditatio malorum, a premeditação dos infortúnios. À primeira vista, ela parece pessimista, como se o estoicismo incentivasse a mente a esperar sempre o pior. Mas essa leitura é superficial. O estoico não antecipa dificuldades para se angustiar, mas para se fortalecer. Ele não imagina cenários difíceis para sofrer antes da hora, mas para retirar deles o poder de choque. A mente que nunca contempla a possibilidade da perda se desespera quando ela ocorre. A mente que se prepara, ainda que com sobriedade, permanece lúcida. A maior fragilidade emocional do ser humano moderno é a surpresa. Quando algo inesperado acontece, a mente entra em estado de desorganização. Não apenas pelo evento em si, mas porque ele rompe a ilusão silenciosa de que tudo estava sob controle. A premeditatio malorum existe justamente para desmontar essa ilusão de forma voluntária e racional. Ao visualizar possíveis dificuldades, o indivíduo deixa de viver anestesiado pela expectativa de normalidade eterna. Ele passa a compreender, de maneira profunda, que a instabilidade não é uma exceção da vida, mas uma de suas regras fundamentais. Sêneca afirmava que nada acontece ao homem sábio contra suas expectativas. Isso não significa que o sábio prevê exatamente o que vai acontecer, mas que ele reconhece, de antemão, que tudo pode acontecer. Essa postura mental muda completamente a experiência da adversidade. Quando uma dificuldade surge, ela não encontra uma mente despreparada,
mas uma mente que já reconhecia a possibilidade daquele cenário. O impacto emocional diminui. A reação impulsiva perde força. O indivíduo permanece capaz de pensar, escolher e agir. A premeditatio malorum não exige imaginação catastrófica, mas clareza. O exercício consiste em considerar, com calma e objetividade, que coisas valorizadas podem ser perdidas. Um trabalho pode acabar. Um relacionamento pode mudar. A saúde pode falhar. A reputação pode ser questionada. Essas possibilidades não são improváveis, são parte da condição humana. Ignorá-las não as torna menos reais. Pelo contrário, torna a mente mais vulnerável quando elas se manifestam. Ao encará-las antecipadamente, o indivíduo remove delas o elemento da surpresa, que é o que mais desorganiza emocionalmente. Existe também um segundo efeito poderoso dessa prática, a valorização do presente. Quando alguém contempla a possibilidade da perda, aquilo que está disponível agora ganha novo peso. Relações deixam de ser tratadas como garantidas. O tempo deixa de ser desperdiçado com trivialidades. A gratidão deixa de ser um conceito abstrato e se torna uma percepção viva. O indivíduo passa a viver com mais atenção e respeito pelo que possui, não por medo, mas por consciência de impermanência. No contexto de 2026, a premeditatio malorum funciona como uma verdadeira vacina emocional. O mundo atual é marcado por mudanças rápidas, instabilidade econômica, transformações sociais e incertezas constantes. Quem entra no ano esperando estabilidade permanente está se preparando para a frustração. O estoico entra preparado para a mudança. Ele não deseja o caos, mas reconhece sua possibilidade. E justamente por isso, quando algo sai do esperado, ele não entra em pânico. A mente não colapsa, porque já havia considerado aquele cenário como parte do campo do possível. É importante destacar que essa prática não deve ser feita de forma contínua ou obsessiva. O estoicismo valoriza o equilíbrio. A premeditatio malorum é um exercício deliberado, feito em momentos específicos, com o objetivo de fortalecer a mente, não de mantê-la em estado de alerta permanente. Quando realizada corretamente, ela gera calma, não ansiedade. A mente se sente mais preparada, mais sólida, menos dependente de garantias externas. Outro aspecto fundamental dessa prática é o preparo racional. Ao imaginar possíveis dificuldades, o indivíduo não apenas se adapta emocionalmente, mas também se prepara de forma prática. Ele pensa em como agiria diante de um revés financeiro, de uma crítica pública, de uma mudança inesperada. Essa antecipação reduz a sensação de impotência. Quando algo acontece, já existe um esboço de resposta. A mente não precisa improvisar sob pressão extrema. Isso aumenta a eficácia da ação e reduz o desgaste emocional. A premeditatio malorum também combate um dos maiores inimigos da serenidade, a adaptação hedônica. Quando tudo parece garantido, o ser humano se acostuma rapidamente e passa a tratar o que tem como se fosse permanente. Essa acomodação gera ingratidão e fragilidade. Ao lembrar que nada é totalmente seguro, o estoico renova diariamente a apreciação pelo presente. Ele não vive com medo da perda, mas com respeito pelo valor das coisas enquanto elas existem. Ao longo do ano, essa prática cria uma mente menos reativa. Diante de más notícias, o indivíduo sente impacto, mas não desmorona. Diante de perdas, sente dor, mas não perde o rumo. Diante de mudanças, sente desconforto, mas não se paralisa. A premeditatio malorum não endurece o coração, ela fortalece a razão. Ela ensina que a vida é instável, mas a mente não precisa ser. Quando integrada às outras disciplinas estoicas, essa prática se torna uma aliada poderosa. Ela trabalha em conjunto com a aceitação, com a dicotomia do controle e com a fortaleza interior. Todas apontam para o mesmo objetivo: reduzir o sofrimento desnecessário e aumentar a capacidade de agir com virtude. O indivíduo deixa de ser surpreendido pela própria vulnerabilidade e passa a conhecê-la, administrá-la e superá-la. Preparar-se para o pior não significa esperar o pior, mas estar pronto para ele. Essa prontidão gera uma confiança silenciosa. Não a confiança de quem acredita que nada dará errado, mas a confiança de quem sabe que, mesmo se algo der errado, continuará inteiro. É essa confiança que permite atravessar 2026 com serenidade, sem ilusões frágeis, mas com uma força real, construída a partir da lucidez e do preparo interior. A maioria dos sofrimentos humanos não nasce do que acontece, mas da resistência interna ao que aconteceu. O evento surge, e junto com ele surge uma recusa silenciosa. Isso não deveria ter sido assim.
É nesse ponto que a dor natural se transforma em sofrimento prolongado. O amor fati, um dos princípios mais profundos do estoicismo, atua exatamente nesse ponto crítico. Ele não pede resignação passiva, nem entusiasmo artificial diante da dificuldade. Ele exige algo mais difícil, aceitar a realidade como ela é, sem negociar com ilusões. Amor fati significa amar o destino, não no sentido romântico ou ingênuo da palavra amar, mas no sentido racional de reconhecer que tudo o que acontece faz parte da ordem da vida. Para o estoico, lutar contra o passado é desperdiçar energia. O que já ocorreu não pode ser alterado, apenas interpretado. Quando a mente insiste em rejeitar o fato consumado, ela cria uma fricção constante com a realidade. Essa fricção é exaustiva. O amor fati remove essa fricção ao alinhar a mente com o que é, e não com o que gostaria que fosse. Epicteto ensinava que não são as coisas que perturbam os homens, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. O amor fati atua diretamente nesses julgamentos. Ele não diz que tudo é bom, mas que tudo pode ser usado. Uma perda pode se tornar disciplina. Uma injustiça pode se tornar caráter. Um fracasso pode se tornar clareza. O destino deixa de ser visto como inimigo e passa a ser compreendido como matéria-prima para o desenvolvimento interior. A vida não conspira a favor nem contra ninguém, ela simplesmente acontece. Grande parte da angústia moderna vem da ideia de que a felicidade depende de condições ideais. Quando essas condições não se manifestam, surge a frustração. O amor fati quebra essa dependência. Ele ensina que a tranquilidade não nasce da ausência de problemas, mas da capacidade de integrá-los à própria trajetória. O indivíduo deixa de viver esperando o cenário perfeito e passa a trabalhar com o cenário real. Essa mudança de postura é profundamente libertadora. Amar o destino também significa parar de gastar energia com perguntas estéreis do tipo "e se tivesse sido diferente?". Essas perguntas não ampliam a consciência, apenas alimentam arrependimento e autopunição. O estoico entende que o passado é um professor, não um tribunal. O que aconteceu serve para ensinar, não para condenar. O amor fati transforma a memória em aprendizado, não em prisão. O indivíduo olha para trás para extrair lições, não para reviver dores. No contexto das dificuldades, esse princípio exige maturidade emocional. Não se trata de negar a dor, mas de não adicionar sofrimento desnecessário a ela. Sentir tristeza, frustração ou decepção é humano. Permanecer preso a essas emoções por resistência interna é opcional. O amor fati ensina que, quando a mente para de lutar contra o inevitável, algo curioso acontece. A energia antes gasta na resistência se converte em força para agir. A aceitação não paralisa, ela organiza. Existe também um aspecto ativo nesse princípio. Amar o destino não é cruzar os braços diante da vida, mas colaborar com ela. O estoico aceita o que não pode controlar e age com excelência sobre o que está ao seu alcance. Quando algo dá errado, ele não pergunta por que isso aconteceu comigo, mas o que isso exige de mim agora. Essa mudança de pergunta muda completamente a postura diante da adversidade. A vítima reclama. O estoico responde: ao longo de 2026, muitas situações não seguirão o roteiro desejado. Planos podem falhar. Pessoas podem decepcionar. Circunstâncias podem mudar sem aviso. O amor fati funciona como um eixo interno que mantém a mente alinhada mesmo quando o cenário externo oscila. Em vez de desperdiçar energia emocional desejando outra realidade, o indivíduo aprende a extrair sentido da realidade presente. Ele não escolhe os eventos, mas escolhe a atitude. Esse princípio também fortalece a identidade. Quando alguém aceita profundamente que sua vida é composta exatamente pelos eventos que viveu, sem exceção, ele para de se ver como um projeto inacabado ou um erro ambulante. Ele passa a se enxergar como um processo em andamento. Cada experiência, agradável ou não, contribuiu para moldar sua visão, sua resistência e sua lucidez. Amar o destino é, em última instância, aceitar a própria história sem ressentimento. O amor fati elimina a fantasia de controle absoluto, mas não elimina a responsabilidade. Pelo contrário, ele a intensifica. Ao aceitar o que acontece, o indivíduo se torna mais responsável pela forma como responde. Não há mais desculpas baseadas no passado ou nas circunstâncias. O foco se desloca para a virtude presente, agir com coragem, justiça, disciplina e sabedoria, independentemente do cenário. Esse princípio não promete conforto emocional imediato, mas oferece algo mais sólido: estabilidade interna.
A mente deixa de oscilar violentamente entre esperança e frustração. Ela se torna mais constante, mais adulta, mais alinhada com a realidade. Amar o destino não significa gostar de tudo o que acontece, mas parar de tratar a vida como um inimigo pessoal. Quando essa guerra interna termina, a energia vital retorna. Ao integrar o amor fatia a vida cotidiana, o indivíduo passa a caminhar com menos peso psicológico. Ele entende que a vida não precisa ser perfeita para ser significativa. Cada obstáculo deixa de ser uma interrupção e passa a ser parte do caminho. É essa postura que permite atravessar o ano com serenidade, não porque tudo dará certo, mas porque a mente aprendeu a não se quebrar quando algo dá errado. Em um mundo obcecado por resultados, reconhecimento e validação externa, o estoicismo faz uma afirmação radical: a única coisa verdadeiramente boa é a virtude. Tudo mais, dinheiro, status, conforto, aprovação, sucesso, é instável, passageiro, em última instância, fora do controle absoluto. Essa compreensão não empobrece a vida, ela a fortalece. Quando a virtude se torna o eixo central da existência, o indivíduo deixa de ser refém das circunstâncias e passa a agir com coerência interna, independentemente do cenário externo. Virtude, para os estoicos, não é moralismo superficial nem rigidez dogmática. Ela é excelência de caráter em ação. Significa agir com justiça quando seria mais fácil se omitir, com coragem quando o medo tenta dominar, com disciplina quando o impulso pede excessos e com sabedoria ao distinguir o que depende de você do que não depende. Essa forma de viver cria uma estabilidade que nenhum evento externo pode fornecer. Quando a identidade está ancorada na virtude, perdas não destroem o indivíduo, porque aquilo que ele considera essencial permanece intacto. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que o valor de uma pessoa está diretamente ligado ao valor das coisas com as quais ela se ocupa. Quando alguém coloca sua dignidade nas mãos da opinião alheia, vive em constante ansiedade. Quando deposita sua autoestima em conquistas externas, vive com medo da queda. A virtude remove essa fragilidade estrutural. O indivíduo passa a se avaliar pelo esforço honesto, pela intenção reta e pela coerência entre pensamento e ação. Ele não precisa vencer sempre para manter sua integridade. Essa postura muda profundamente a relação com o fracasso. Para a mentalidade comum, fracassar é perder valor. Para o estoico, fracassar pode ser apenas uma evidência de que algo externo não funcionou como esperado. O valor pessoal não está no resultado, mas na conduta. Isso não elimina a ambição ou o desejo de progresso, mas purifica esses impulsos. O indivíduo continua buscando excelência, porém sem vender sua paz interior como moeda de troca. Ele se esforça sem se degradar emocionalmente. A virtude também redefine o conceito de sucesso. Sucesso deixa de ser acumular coisas ou aplausos e passa a ser viver de acordo com princípios sólidos. Essa redefinição gera uma liberdade silenciosa. O indivíduo não precisa se curvar a tendências, pressões sociais ou expectativas alheias que conflitam com sua consciência. Ele pode perder oportunidades externas, mas não perde a si mesmo. E, para o estoico, perder a si mesmo é a única derrota real. No cotidiano, essa filosofia se traduz em escolhas pequenas, porém consistentes. Escolher a honestidade mesmo quando ninguém está observando. Manter a disciplina emocional diante de provocações. Assumir responsabilidade em vez de terceirizar culpas. Essas atitudes não geram aplausos imediatos, mas constroem algo mais duradouro, respeito próprio. A virtude cria uma relação saudável consigo mesmo, baseada em confiança interna, não em validação externa. Ao longo de 2026, muitas pessoas viverão emocionalmente exaustas porque tentarão controlar o incontrolável. O estoico, ancorado na virtude, direciona sua energia para aquilo que está ao seu alcance, suas escolhas, seus valores, sua postura. Essa economia de energia mental é poderosa. A mente deixa de se dispersar em frustrações e se concentra em agir bem no presente. Mesmo em cenários adversos, o indivíduo permanece funcional, lúcido e firme. Outro aspecto fundamental é a tranquilidade que nasce da coerência. Quando alguém vive de acordo com seus princípios, há menos conflito interno. A mente não precisa justificar contradições constantes. As decisões, ainda que difíceis, fazem sentido dentro de um sistema de valores claro. Essa clareza reduz a ansiedade e aumenta a sensação de direção. A vida pode ser incerta, mas o caráter não precisa ser. A virtude também atua como bússola moral em tempos de pressão. Quando surgem atalhos fáceis,
propostas duvidosas ou compromissos que exigem a violação de valores, o estoico já sabe onde está o limite. Ele não precisa improvisar sua ética no calor do momento. Essa firmeza evita arrependimentos futuros, que costumam ser uma das maiores fontes de sofrimento psicológico. A curto prazo, manter a virtude pode custar algo externo. A longo prazo, preserva a integridade. Viver orientado pela virtude não garante conforto, mas garante dignidade. Não promete ausência de dificuldades, mas oferece resistência interna. O indivíduo pode ser criticado, incompreendido ou até prejudicado externamente, mas não se torna pequeno por dentro. Ele permanece inteiro. Essa inteireza é o que permite atravessar períodos turbulentos sem perder a direção nem a clareza. Quando a virtude se torna a âncora da vida, o medo diminui. O medo de errar, de perder, de não agradar. A mente entende que, enquanto agir corretamente, nada essencial foi perdido. Essa percepção muda completamente a forma de caminhar pela vida. O indivíduo deixa de andar na defensiva e passa a andar com retidão. Não por orgulho, mas por alinhamento interno. No fim, a virtude é o único patrimônio que não pode ser tirado à força. Ela não depende da economia, das circunstâncias nem da opinião alheia. Ela depende apenas de uma decisão diária, agir de acordo com o melhor que se sabe ser. É essa decisão, repetida com constância, que transforma o ano não em uma sequência de eventos aleatórios, mas em um caminho consciente, firme e sustentado pela força do caráter. Chegar ao final de uma reflexão como esta exige abandonar, de forma definitiva, a fantasia confortável de que um novo ano traz consigo algum poder mágico de transformação. O calendário muda, os números avançam, mas a vida continua obedecendo às mesmas leis imutáveis. Eventos fora do controle ocorrerão, pessoas agirão conforme seus próprios interesses, imprevistos surgirão sem pedir permissão. O estoicismo nunca prometeu um mundo mais fácil. Ele oferece algo mais raro e mais valioso, um ser humano mais forte, lúcido e consciente dentro desse mundo. Um ano verdadeiramente grandioso não é aquele em que tudo deu certo, mas aquele em que o indivíduo permaneceu fiel à razão, mesmo quando tudo parecia conspirar contra. A grandeza não está na ausência de quedas, mas na capacidade de atravessá-las sem se degradar emocionalmente, sem perder o senso de propósito e sem abandonar os próprios princípios. Quando se entende isso, a ansiedade pelo futuro diminui drasticamente. O foco deixa de ser o que vai acontecer comigo e passa a ser quem eu escolho ser, independentemente do que aconteça. Ao longo de 2026, muitos viverão em estado de reação constante. Reagirão às notícias, às crises, às opiniões alheias, às frustrações diárias. Essa vida reativa é exaustiva e corrosiva. O estoico escolhe outro caminho, o da resposta consciente. Ele entende que entre o estímulo e a ação existe um espaço, e nesse espaço mora a liberdade. Cada ensinamento apresentado até aqui converge para esse ponto central: não controlar os acontecimentos, mas governar a própria mente diante deles. A aceitação, tão mal compreendida, revela-se então como um ato de força. Aceitar não é se ajoelhar diante do destino, mas ficar de pé sem desperdiçar energia em negação inútil. A mente que aceita a realidade como ela é, torna-se capaz de agir com precisão, clareza e eficácia. Não há lucidez sem aceitação. Não há ação correta sem uma leitura honesta do cenário. Esse princípio, quando aplicado diariamente, transforma o caos externo em um campo de treino para o caráter. O mesmo vale para o controle emocional. Emoções continuarão surgindo: medo, raiva, frustração, euforia. O estoicismo não promete eliminá-las, mas ensiná-lo a não ser dominado por elas. Emoções são dados, não ordens. Quando a mente aprende a observá-las antes de obedecê-las, nasce uma postura mais madura diante da vida. Essa maturidade não se manifesta em discursos, mas em silêncio, firmeza e constância nas ações. A prática da premeditação dos infortúnios, por sua vez, prepara o espírito para a instabilidade inevitável. Em vez de viver na ingenuidade de que nada dará errado, o indivíduo se fortalece antecipadamente. Isso não gera pessimismo, mas resiliência. Quem está preparado sofre menos, reage melhor e se recupera mais rápido. A surpresa deixa de ser um choque e passa a ser apenas mais um desafio a ser enfrentado com dignidade. Viver no presente completa esse ciclo. O futuro é incerto demais para carregar o peso dele agora. O passado já não responde. O único campo real de ação é este instante. Quando a atenção retorna ao agora, a vida se torna mais simples, mais manejável e mais honesta.
Não se vive um ano inteiro de uma vez, vive-se um momento de cada vez. E cada momento oferece a mesma pergunta silenciosa: qual é a atitude mais virtuosa possível agora? No centro de tudo permanece a virtude. Ela não depende de aplausos, não oscila com as circunstâncias e não pode ser retirada por forças externas. Fazer dela o eixo da vida é a decisão mais prática e mais revolucionária que alguém pode tomar. A virtude organiza o caos interno, alinha escolhas e cria uma identidade sólida, que não se fragmenta diante das pressões do mundo moderno. Quando tudo é incerto, ela se torna um chão firme sob os pés. O convite final não é para entusiasmo passageiro nem para promessas vazias. É para a prática diária, pequena, silenciosa, constante. Talvez começar registrando pensamentos, examinando reações, ajustando atitudes ao final de cada dia, como fazia Marco Aurélio. Talvez apenas lembrando, pela manhã, o que está sob seu controle e o que não está. São gestos simples, mas acumulativos. A transformação verdadeira não acontece em grandes viradas emocionais, mas na repetição disciplinada do que é correto. Não deseje que 2026 seja leve. Deseje ser forte. Não peça que os obstáculos desapareçam. Aprenda a atravessá-los sem perder a razão. A fortuna continuará instável, como sempre foi. Mas a fortaleza interior, uma vez construída, não depende do acaso. Ela se torna um refúgio silencioso, acessível em qualquer circunstância. E quando a mente é governada pela razão, nenhum ano precisa ser temido, apenas vivido com clareza, dignidade e propósito. Se esse conteúdo está sendo útil para você, demonstre seu apoio, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Comente sua experiência ou dúvida. Seu engajamento é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos de qualidade. Fazemos isso porque acreditamos no poder da informação para transformar vidas. Até a próxima! E sigamos no caminho da luz.